1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Então vamos lá. A gente lê isso, a gente lê, vamos dizer assim, essas verdades bíblicas aqui, essas instruções, todas as vezes que nós vamos participar da ceia. Então vamos estar lendo aqui e pedir para o Senhor falar conosco. O apóstolo Paulo, falando à igreja, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, queridos? Irmãos, a ceia é um memorial e é um sacramento, uma ordenança das mais importantes na vida da igreja. E hoje pela manhã o Lucas falou sobre a ceia como o momento de estarmos na mesa do Senhor, né? E foi uma palavra assim, bastante profunda. Deus usou ele muito mesmo na palavra. E eu quero nessa noite continuar pensando com os irmãos que a ceia, ela é um momento de reconexão com Cristo. É um momento de reconexão com Cristo. Nós temos uma palavra que é muito comum nos dias de hoje, que é a palavra conexão, ou estar conectado, porque é uma palavra muito ligada a essas questões relacionadas ao mundo virtual, né? A conexão, mas não quer dizer que essa palavra se aplique somente a esse mundo, né? Nós podemos estar conectados de várias maneiras, né? E eu vi uma propaganda há um tempo atrás, um comercial na realidade, chamando as pessoas para estarem doando sangue. Eu achei muito interessante a maneira como eles usaram, vamos dizer assim, essa questão da doação do sangue para dizer como que nós podemos estar conectados através do sangue, né? Então, quando você doa o seu sangue, você está se conectando com alguém que às vezes você nem conhece, através do sangue que estava na sua veia, e aquele sangue foi parar na veia de outra pessoa. E aquele sangue que estava em você, te mantendo firme, em pé, e te dando vida e saúde, ele também vai fazer isso, a mesma coisa na vida de outra pessoa. Ou seja, você está conectado, né, com outra pessoa através do sangue, né? E eu achei interessante esse exemplo, porque a ceia fala de sangue, sim ou não, irmãos? Então, quando Jesus ele veio e derramou seu sangue por nós, de certa forma, irmãos, nós aceitamos esse sacrifício na nossa vida, pelo sangue do Cordeiro, nós também nos conectamos com Ele, nos conectamos com o céu, nos conectamos com a vontade de Deus. Então nós, quando aceitamos a Jesus, nós nos batizamos, passamos pela primeira ordenança, e a primeira ordenança você vive uma vez só. Quem se batizou, uma vez batizado, não precisa batizar novamente, amém? Amém, irmãos? Mas a ceia é diferente. A ceia, ela é diferente. Você precisa praticá-la várias vezes, e até o momento quando o Senhor voltar, porque Ele diz: fazer isso em memória de mim, né? E nós precisamos fazer isso até que Ele venha, ou seja, até o momento quando o Senhor vier, a igreja vai estar na terra celebrando a ceia do Senhor. E eu estava pensando nessa mensagem sobre reconexão com Jesus. Dá a impressão que, pastor, o senhor está falando de reconectar, quer dizer que a gente desconectou? Porque às vezes a gente tem esse entendimento, né? Uma coisa é reconectar, uma coisa que talvez perdeu a conexão. Não necessariamente. Eu penso assim: quem tem computador em casa aí? Levanta a mão. Notebook, qualquer situação desse, vamos dizer assim, qualquer um dos dois equipamentos. Às vezes você está lá consultando lá alguma coisa no Google, aí você abre uma aba, aí de repente você quer ver um outro assunto, você abre outra aba. Existem momentos que você abre 4, 3, 5 abas, mas de repente a primeira aba que você abriu lá na frente, você esqueceu.
porque você se conectou com outras situações que talvez em outra aba que você abriu chamaram mais a sua atenção. Quem já experimentou, teve essa experiência que eu estou citando? Praticamente muitas pessoas. Eu particularmente já passei por essas experiências. Eu abri uma aba e aí acabei esquecendo, porque o assunto que eu achei nessa outra chamou muito mais a minha atenção, mas aquela aba, ela ficou lá, aberta. Eu pergunto para os irmãos, a conexão minha com aquela primeira aba, ela foi quebrada? Ela foi cortada? Não, ela continua lá, sim ou não? Ela continua aberta, só que eu não estou acessando. Então, irmãos, eu penso assim, penso que muitas vezes na nossa vida nós temos várias abas. Às vezes nós temos lá a aba da vida com Deus, da salvação, do servir a Deus, mas aí nós temos a aba do trabalho, a aba do entretenimento, a aba dos relacionamentos virtuais, enfim, nós temos várias abas que nós vamos abrir na nossa vida. E muitas vezes o que acontece? A gente se entrega a uma dessas abas e esquece as outras, e dentre elas a gente esquece a principal, muitas vezes, que é a aba da salvação, da vida com Deus, com Cristo, porque nós nos deixamos envolver por outras questões que de repente tomaram mais do nosso coração, nos chamaram mais a atenção. Então eu penso, irmãos, que muitas vezes reconectar com Jesus não quer dizer que nós nos desconectamos dele, mas nós estamos acessando muito pouco aquilo que ele tem para nós em termos de vida com ele. E a ceia, como memorial, ela nos reconecta com muitas coisas que são base, que são fundamentos da nossa vida cristã. Então, quando nós participamos da ceia, nós nos reconectamos com Cristo de várias maneiras. E a primeira delas, queridos, que eu quero aqui pensar com vocês nessa noite, é que no momento em que nós participamos da ceia do Senhor, nós nos reconectamos com Cristo no sentido de relembrarmos a grandeza e o impacto transformador do seu sacrifício na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Vou repetir, irmãos, quando nós participamos da ceia, nós nos reconectamos com Cristo no sentido de relembrarmos a grandeza e o impacto transformador que o sacrifício dele operou na nossa vida lá na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós, quando ele derramou seu sangue por nós, quando ele entregou o seu corpo por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ter salvação. É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele celebrou ali com os discípulos a ceia. Na realidade, ele celebrou com os discípulos ali a Páscoa. Aquela noite, irmãos, muitas coisas importantes aconteceram. Inclusive, ele lavou os pés dos discípulos, e depois ele celebrou com os discípulos a Páscoa, que se tornou a ceia. E aí a gente fica perguntando assim: mas Jesus não podia ter feito isso depois da ressurreição? Jesus não poderia ter, depois da ressurreição, ter vindo e ter feito esse momento, já que seria um memorial para celebrar a sua morte e a sua ressurreição? Mas por que teve que ser no dia em que ele foi traído? Porque, irmãos, aquele dia era o dia da celebração da Páscoa dos judeus. Jesus precisava celebrar a ceia exatamente no dia em que era celebrada a Páscoa. Por que, irmãos? Porque ele estava dizendo aos seus discípulos o seguinte: eu sou a verdadeira Páscoa. Quando vocês celebraram a Páscoa lá no passado, os seus pais celebraram a Páscoa lá no passado, quando saíram do Egito, aquela Páscoa ela tinha um cordeiro, e aquele cordeiro, o sangue dele foi derramado sobre a verga das portas, para que vocês pudessem ser livres da morte, e para que vocês pudessem ser livres daquele cativeiro temporal, daquele cativeiro de escravidão, mas temporal, um cativeiro físico. E eu, na realidade, vim não para libertar vocês de um cativeiro temporal, eu vim para libertar vocês eternamente. Eu vim para trazer uma libertação eterna sobre a vida de vocês, diferente do que aconteceu lá atrás. Eu não sou o cordeiro que veio para morrer e derramar o sangue para que vocês fossem transportados
de um reino terreno para um outro reino terreno. Eu sou o Cordeiro que derramou o meu sangue para que vocês fossem transportados de um reino terreno para um reino eterno, para um reino espiritual, aonde vocês estarão eternamente com o Pai. O meu sangue será vertido, e esse sangue vertido, ele representará uma libertação eterna, permanente e espiritual. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sou o verdadeiro Cordeiro. Tudo que aconteceu lá atrás, aquele Cordeiro que morria todas as vezes que celebravam a Páscoa, ele apontava para mim. Todos aqueles cordeiros que derramaram seu sangue, que morreram, eles apontavam para mim. Eu sou o cumprimento da Páscoa na vida de vocês. Então Jesus, irmãos, ele mostra para os seus discípulos que ele estava ali para ser aquele cordeiro, para que através do seu sangue, para que através do seu corpo entregue na cruz do Calvário, eles pudessem ter a libertação eterna do pecado, para que eles pudessem ter a vida eterna nele e no seu sacrifício. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 54, Jesus diz assim: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Naquele momento, irmãos, muitos não entenderam o que Jesus estava dizendo, porque para muitos ali, Jesus estava falando como se desse a entender que era uma atitude canibalística, né? Comer da sua carne, beber do seu sangue, mas não era nada disso, irmãos. O que Jesus estava querendo dizer? E é isso que nós precisamos entender. Nós que somos igreja hoje, precisamos entender o que Jesus quis dizer quando ele disse: comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele estava dizendo que nós, como igreja, precisamos entender quem ele é como Messias. Precisamos entender quem ele é como Redentor da humanidade. Ele precisou vir em carne. Jesus precisou vir num corpo de carne. Ele precisou assumir a nossa humanidade e carregar, irmãos, um corpo de carne nessa terra, e levar esse corpo de carne para a cruz, e ali, irmãos, crucificar esse corpo de carne, derramar a sua vida na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida nele. O que a mensagem da cruz fala aos nossos corações: que houve alguém que veio do céu, se fez homem, habitou entre nós, assumiu a nossa humanidade, levou o seu corpo sem pecados para a cruz do Calvário, e lá lhe derramou a sua vida, morreu a nossa morte, sofreu nossos sofrimentos, para que nós pudéssemos viver a sua vida, vida eterna com o Pai. Então nessa noite, nós que estamos aqui, precisamos trazer a memória, reconectar-se com Cristo novamente e entender novamente dentro de nós a grandeza do que Ele fez. O que Ele fez, irmãos, foi algo tremendo. Ele morreu por nós, Ele viveu por nós, e Ele ressuscitou por nós, e Ele voltará por nós. É uma sequência. Por isso que a ceia fala: a morte do Senhor até que Ele volte. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos falando de toda a experiência humana de Jesus, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e do seu retorno, porque Ele voltará. Então, irmãos, nós precisamos nos reconectar com essas verdades, porque muitas vezes o nosso coração está muito conectado com as coisas da terra, e nós estamos deixando de pensar nas coisas do céu, estamos deixando de pensar naquilo que realmente é importante, aquilo que realmente deve conduzir a nossa vida, aquilo que realmente deve determinar quem nós somos. Nós não somos deste mundo, nós somos de um reino superior. Amém? A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe o que é isso, irmão? Quer dizer que você, ao mesmo tempo que você está aqui, você já está lá. Você já está lá. A Bíblia diz que nós não vamos assentar, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós: não olhe só para cá, não olhe só para o que você está vivendo hoje, reconecte-se novamente com o céu, estando firmado em Cristo,
renovando na sua mente a grandeza do seu sacrifício e o impacto que esse sacrifício trouxe sobre a sua vida. Jesus é o cumprimento pleno e total da Páscoa judaica na nossa vida hoje, irmãos. Lá naquela Páscoa tinha um libertador que havia sido levantado por Deus para tirar o povo do cativeiro e levar o povo para uma terra de bênção. Tinha ou não tinha, irmãos? Quem que era esse libertador lá atrás? Moisés. Mas ele era um libertador que era falho, era um libertador que no meio do caminho ele parou, no meio do caminho ele não conseguiu ir até o fim com o povo. Jesus não. Ele disse: eu morri, eu ressuscitei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você nessa noite? Que aquele Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo, e como libertador das nossas vidas, Ele caminha conosco pelo deserto de dificuldades que estamos vivendo, até nós chegarmos no lugar da vitória, até nós chegarmos no lugar da bênção. Porque lá no passado havia um deserto de dificuldades que o povo tinha que passar, que o povo tinha que atravessar para poder chegar na terra prometida. Hoje é a mesma coisa. Eu e você passamos por um deserto de dificuldades, de lutas, de batalhas, de frustrações, de problemas, mas no meio desse deserto tem um libertador conosco, Jesus Cristo. Jesus Cristo está conosco nesse deserto. Então, assim como lá no passado havia um libertador, hoje também tem um libertador, só que muito maior, muito mais poderoso, porque ele não morre, ele não pode ficar no meio do caminho, ele está conosco e vai nos levar até o fim da nossa caminhada. Amém, irmãos? Havia um cordeiro, o cordeiro era Jesus, o libertador era a figura de Jesus, o pão e o vinho também era a figura de Jesus. E o que é interessante, irmãos, é que naquela Páscoa, o cordeiro, o sangue dele era derramado na verga das portas, para livrar o povo do espírito da morte. Amém? Mas e o corpo do cordeiro? O que era feito com ele? Ele era comido com pães ázimos e ervas amargas. Ou seja, eles não tinham apenas que se colocar debaixo do sangue, eles tinham que se alimentar do cordeiro. Eles tinham que se alimentar do cordeiro. Fala para o seu irmão aí, se alimente do cordeiro. Irmãos, todos nós que estamos aqui, não somos chamados apenas a nos colocarmos debaixo de um sangue para nos livrarmos de uma situação de morte e termos um passaporte para o céu. Todos nós que estamos aqui somos chamados todos os dias a nos alimentarmos do Cordeiro que é Cristo. Alimentar-se de Jesus, alimentar-se, irmãos, da sua palavra, alimentar-se da sua vida, alimentar-se de tudo aquilo que Ele pode e quer nos passar através da sua palavra. Porque nós não somos apenas alvos da obra de Cristo. Nós não recebemos, quando aceitamos a Jesus, somente os benefícios da obra de Cristo, mas nós recebemos também a vida de Cristo em nós, a presença de Cristo em nós. Então, um crente que se alimenta de Cristo é um crente cheio da graça de Deus. Um crente que se alimenta de Cristo é um crente que tem graça em abundância. Por quê, irmãos? Porque Cristo era cheio da graça de Deus. E um crente que é cheio da graça de Deus, via de regra, é um crente que não se deixa dominar pelo orgulho, pela altivez de espírito. Porque o orgulho muitas vezes é aquele sentimento maligno que domina o coração do ser humano e que impede ele de reconhecer erros, de reconhecer falhas, imperfeições. Porque o orgulho diz para a pessoa assim: a sua opinião é melhor do que a do outro, a sua visão é melhor do que a do outro, a sua vida é melhor do que a do outro, o seu trabalho é melhor do que a do outro, você é melhor do que o outro. E aí a pessoa se endurece porque ela começa a visualizar as coisas dentro de um conceito de superioridade e inferioridade. Mas a graça não. A graça, quando ela enche a nossa vida, ela diz para a gente o seguinte: não existe melhor nem pior, nem menor e nem pior, existe igual. Você não é maior, você não é melhor, você não é menor e nem é pior, você é igual ao outro. Porque a graça nivela todo mundo. A graça diz assim: não importa se você tem conhecimento,
se você é culto, se você é indouto, se você é rico, se você é pobre, se você tem vícios, se você não tem vícios. A graça diz: independente dessas situações todas, você é igual ao outro em valor diante de Deus. Então, quando nós estamos cheios da graça, nós temos mais tolerância para com os outros, nós temos mais capacidade de compreender o outro, de aceitar o outro, de andar com o outro, de perdoar o outro, mesmo quando o outro não merece o nosso perdão, de fazer o bem para o outro, mesmo quando o outro faz o mal contra nós. Por quê, irmãos? Porque a graça, ela nos leva a fazer coisas estranhas, ela nos leva a buscar, irmãos, não aquilo que o outro tem, mas ela nos leva a buscar o outro, pelo valor que o outro tem, simplesmente por isso. E aí eu penso no que o apóstolo Paulo disse, aos coríntios. Ele disse: para os judeus me fiz como judeu, para os que estão sem lei me fiz como se estivesse sem lei, me fiz como os fracos para os fracos, me fiz tudo para todos, para que por todos os meios pudesse salvar alguns. Essas palavras são palavras de alguém cheio da graça de Deus. O que uma pessoa cheia da graça de Deus faz? Ela não quer que os outros se dobrem aos seus padrões, ela se torna flexível em amor e até muitas vezes abre mão dos seus padrões, para que simplesmente ela possa trazer para Jesus, trazer para o Senhor aqueles que o Senhor ama e que ela também passou a amar. E eu pergunto para você nessa noite: você tem tido dificuldade de perdoar as pessoas que muitas vezes te ferem, as pessoas que muitas vezes te maltratam? Você tem tido dificuldade de ser tolerante, de ser paciente com o outro? Talvez você fale: pastor, eu estou tendo, o que eu preciso fazer? Se alimente mais do Cordeiro, se alimente mais de Jesus, se encha mais da graça de Deus, porque se você está tendo dificuldade, está faltando graça na sua vida. Amém? Quem quer ser cheio da graça de Deus aí? Irmãos, precisamos voltar, reconectar-se com Cristo, entender que nós fomos abençoados, mas também fomos transformados, O propósito da salvação não é somente nos abençoar, mas nos transformar, nos encher da vida de Deus, para que através de nós Deus seja manifestado, através da sua graça, através do seu amor, através da sua santidade, através do seu poder que está hoje sobre as nossas vidas. Então, nessa noite, quando nós estivermos aqui participando da ceia, você tem que entender que é o momento de você novamente se reconectar com essas verdades, entender que você é um salvo, e como salvo você é abençoado, mas também você foi abençoado para ser transformado, melhorado a cada dia, para poder servir melhor aquele que te salvou. Amém? A ceia é um momento de reconexão com Cristo, no sentido de nos lembrarmos quem somos como discípulos de Jesus. O que é um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é aquele que ama Jesus, é aquele que está disposto a renunciar tudo por amor a Jesus. O discípulo de Jesus, em tese, é aquele que segue a Jesus, é aquele que caminha nas pegadas de Jesus, é aquele que imita a Jesus, é aquele que faz as coisas como Jesus faria, Quantos aqui já leram aquele livro, Em Meus Passos, que faria Jesus? Levanta a mão aí. Tem gente aí que já leu. Esse livro é antigo em casa, irmãos, e eu lembro quando eu e minha esposa lemos, Deus trabalhou muito no nosso coração. A gente passou a ter aquela mania assim: e agora? Diante dessa situação, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Porque é importante nós pensarmos assim, irmãos, porque a nossa vida cristã, ela deve ser uma constante atitude de avaliarmos as nossas atitudes, negativas ou positivas, pelo foco, pelo prisma da visão de Cristo. Será que Jesus faria? Se ele estivesse no meu lugar, será que ele teria essa atitude? E nós precisamos pensar dessa maneira. Somos discípulos dele, seguimos os seus passos. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que, como discípulos de Jesus, nós não podemos ser pessoas
dominadas pelo egoísmo, por nenhum sentimento de egoísmo. E quando a gente vê aqui nessa igreja, irmãos, 1 Coríntios 10, 21, 1 Coríntios 11, 21, diz assim: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Versículo 22: não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aqui, irmãos, a impressão que nós temos é que o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja, porque muitas pessoas, no momento da ceia, muitas pessoas chegavam lá, comiam todo o pão e bebiam todo o vinho, né? Vamos supor que a gente está aqui vindo para a ceia, aí chegou uma turma aqui primeiro, tinha pão, tinha vinho, um encheu o caneco, o outro pegou um monte de pão e comeu, e aí chegou uma outra turma, não tinha mais nada. E o apóstolo Paulo diz: gente, isso está acontecendo dentro da igreja, isso está acontecendo no ambiente da igreja, né? Ele diz: não dá para louvar esse tipo de atitude, porque esse tipo de atitude não condiz com quem nós somos como discípulos de Jesus. Porque, irmãos, quem é a pessoa egoísta? É aquela que tudo que ela faz primeiro pensando em quem? Pensando em si próprio. E os outros? Os outros que se danem, né? Os outros são os outros, né? E isso estava acontecendo dentro da igreja, irmãos. E eu fico pensando, irmãos, se isso estava acontecendo dentro da igreja, eu não quero imaginar o que estava acontecendo fora. Porque, irmãos, o crente dentro da igreja, ele maquia muita coisa. O crente que não fala, que fala palavrão fora da igreja, ele costuma falar dentro da igreja, irmãos? Não, dentro da igreja não. Boca santa, né? Que eu não falo nada, né? Fala só lá fora, né? O crente que é bruto, que é agressivo com a família, né? Fora da igreja, na igreja ele é ursinho puff, fofinho, macio, suave, né? Dentro da igreja não. Mas lá, irmãos, lá o negócio estava acontecendo dentro da igreja. Eu fico imaginando, irmãos, se dentro da igreja os irmãos estavam ali demonstrando falta de amor, de consideração pelos outros, o que acontecia na casa, o que acontecia na rua, o que acontecia fora da igreja, eu imagino, irmãos, que era lastimável, né? O egoísmo é algo terrível. O egoísmo, ele fere aqueles que são vítimas do egoísta, né? As pessoas que são vítimas de uma pessoa egoísta, elas sofrem, né? Imagina aquele marido que ele chega ao final do mês, ele pega o dinheiro dele, aí ele compra tudo que ele queria para ele, mas para a esposa ele não compra nada. Eu fico pensando assim, essas esposas ficariam contentes assim, num cotidiano desse, né? Agora imagina aquela esposa em que agora invertendo um pouco, né? Senão a gente fica só batendo nos maridos, mas imagina aquela esposa que o marido faz tudo que ela quer, morango do Nordeste, o marido vai no Nordeste buscar o morango, né? E traz para ela, tudo que ela pensa, o marido vai lá e compra. Aí o marido fala assim: agora eu só preciso que você passe uma camisa, ou que você faça uma comida. Não vou fazer. Aí eu fico pensando, irmãos, às vezes esse tipo de situação acontece no ambiente das nossas casas, dos nossos lares. Como discípulos de Jesus, nós temos que parar para pensar: será que muitas vezes eu não estou na mesa do Senhor, não estou participando da ceia do Senhor, mas muitas vezes eu não sou uma pessoa egoísta? Muitas vezes eu estou aqui, participo da ceia, como o pãozinho que representa o corpo de Cristo, tomo o cálicezinho que representa o sangue de Cristo, mas nos meus relacionamentos eu estou sempre pensando primeiro em mim. Os outros vêm depois. Eu fico pensando naquele crente que muitas vezes tem uma causa envolvendo dinheiro,
Aí ele vem, faz campanha, faz jejum, faz de tudo que precisa fazer para que aquela causa saia. O dinheiro sai. Saiu o dinheiro, festa, euforia. Aí ele tem que devolver o que, irmãos? O dízimo. Devolve não, né? Não devolve não. Por quê? Porque o dinheiro é meu. E eu fico pensando, são situações que muitas vezes acontecem dentro da casa, mas eu estou tomando ceia. Eu estou tomando a ceia. O apóstolo Paulo falou: gente, não dá para tomar ceia desse jeito. Não dá para tomar ceia com egoísmo no coração. Não dá para tomar ceia, porque a ceia não é um lugar para a gente exaltar o egoísmo. A ceia é um ambiente para a gente exaltar o amor e a igualdade entre nós. Todos nós temos que ter a mesma condição. Todos nós temos que olhar um para o outro e dizer: eu sou tão importante quanto você. Então, quando nós pensamos na ceia, nós temos que nos reconectar com uma postura que afaste do nosso coração toda a situação de egoísmo. Nós não podemos ser egoístas. A palavra de Deus nos revela que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para corrigir os egoístas. Isso quer dizer que Deus corrige os egoístas. Em algum momento Deus vai corrigir, em algum momento Deus vai tratar com o egoísmo que muitas vezes está nos nossos corações. Aí eu pergunto para você: você gosta de ser corrigido? Você gosta de ser corrigido? Ninguém gosta, irmãos. Fala para o seu irmão assim: você não quer ser corrigido? Pode falar. Fala aí, ó. Você não quer ser corrigido? Então não seja egoísta. Não seja egoísta, né? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida. Ele quer que nós sejamos pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. E o perfume de Cristo é o amor sacrificial. Por onde nós passarmos, irmãos, o amor sacrificial tem que falar mais alto na nossa vida. E muitas vezes, queridos, o amor sacrificial precisa se manifestar dentro da nossa casa, na igreja, no trânsito, né? A gente fala assim: nossa, pastor, mas eu sou crente. Eu sou um crente muito dedicado. Mas é na hora das dificuldades que Deus vai ver se você realmente é um crente dedicado. Qual é a reação que você tem quando você muitas vezes é fechado no trânsito? Qual é a reação que você tem quando muitas vezes as pessoas deveriam te reconhecer e não te reconhecem? Qual é a reação que você tem quando muitas vezes outra pessoa que fez menos que você, de repente, é colocada em evidência e você não é naquele momento? Qual é a tua reação diante dessas situações? É aí que muitas vezes Deus vai provar o nosso coração. E nós temos que pensar que o nosso referencial é Cristo. Cristo é o nosso referencial. Irmãos, a ceia é um momento de reconexão com Cristo, no sentido de sermos gratos a Deus pela sua provisão. Em Cristo Deus proveu na minha vida e na sua. Deus proveu perdão, Deus proveu reconciliação, Deus proveu salvação, Deus proveu substituição. Tudo que estava sobre nós, Ele colocou sobre Jesus. Toda a vida suja, de pecados, de delitos, toda a morte que estava sobre nós, Jesus levou sobre si. E toda a justiça, toda a vitória que estava sobre a vida de Jesus, Ele colocou sobre nós, como uma substituição. Por isso que a palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Estava sobre Ele. Irmãos, Jesus levou sobre si tudo que estava sobre a nossa vida. Deus proveu salvação, libertação, reconciliação para cada um de nós aqui em Cristo Jesus. Então nós temos que ser gratos a Deus, porque nada do que nós recebemos é fruto dos nossos méritos, é totalmente fruto da graça de Deus. A vida que você tem, a paz que você tem,
A certeza da vida eterna que hoje está no seu coração é fruto do que o Senhor Jesus fez por você na cruz do Calvário. Nessa noite, vamos nos reconectar com Jesus, no sentido de refletirmos sobre santidade, irmãos. O que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e depois beba do cálice. O que é examinar? É você olhar para dentro do seu coração, é você olhar para dentro da sua vida, não é você olhar para a vida do outro, não é você examinar a vida do outro. Examine-se o homem a si mesmo. Se você for examinar a sua vida hoje, será que tudo está de acordo com a vontade de Deus? Será que tudo na sua vida está de acordo com aquilo que agrada o coração de Deus? A ceia é um momento de nós também nos examinarmos, olharmos para dentro da nossa vida. Será que o nosso sentimento, a nossa postura, os desejos do nosso coração, tudo está de acordo com a vontade de Deus? Irmãos, Judas andou com Jesus durante muito tempo, sim ou não? E ele traiu a Jesus. Tem uma frase que diz assim, eu achei interessante, que Judas, ele teve o melhor exemplo, ele teve o melhor líder, ele teve a melhor pessoa em quem ele pudesse espelhar, e mesmo assim, ele fracassou. Isso quer dizer que a culpa não está muitas vezes em quem está liderando, mas na atitude do liderado de não aproveitar o que ele está recebendo. Você pode ter o melhor líder, você pode ter o melhor exemplo, você pode ter a pessoa mais correta andando ao teu lado, e mesmo assim você pode fracassar. Em outras palavras, tem uma parte que depende da gente. Amém, irmãos? Judas, ele andou com Jesus, ele ouviu Jesus pregar, falar sobre pecado, sobre várias situações, mas ele ficou cego por causa do dinheiro, por causa das coisas materiais, e ele traiu a Jesus. Eu fico pensando, irmãos, que cada um de nós que está aqui pode ser um Judas em potencial. Cada um de nós está aqui, podemos estar na igreja, ouvirmos palavra, ouvirmos mensagem, ouvirmos pregação, e podemos ainda assim trair a Jesus. Pastor, quando é que a gente trai Jesus? Quando a gente deixa de fazer o que Ele espera que nós façamos. Muitas vezes Jesus espera que a gente coopere, que a gente ajude, que a gente levante. Ao invés disso, a gente acusa, a gente aponta o dedo, a gente critica, a gente fala mal. Às vezes Jesus, ele espera, irmãos, que nós perdoemos, simplesmente perdoemos, mas a gente guarda rancor, a gente guarda mágoa, a gente fica curtindo aquela situação de rejeitar e desprezar o outro. Mas Jesus está esperando que a gente perdoe. Muitas vezes Jesus, ele está esperando, irmãos, que a gente pratique o bem quando Ele nos dá a oportunidade de fazer o bem. E o que a gente faz? A gente se omite, a gente apenas passa batido, a gente não aproveita a oportunidade que o Senhor nos dá. Irmãos, como crentes, nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida todos os dias, porque se nós formos sinceros com a gente mesmo, a gente vai ver que a gente está falhando muito com o Senhor. Se nós formos ser sinceros, irmãos, nós vamos ver que nós estamos muitas vezes vivendo um cristianismo, irmãos, de omissão, de acomodação, onde a gente tem a oportunidade de servir e não serve, onde a gente tem a oportunidade de fazer e não faz, onde a gente tem a oportunidade de pregar o Evangelho e não prega, e a vida está passando, e Deus está esperando uma reação nossa, de amor para com Ele, por tudo aquilo que Ele fez por nós, através do Seu Filho na cruz do Calvário. Então nessa noite, eu e você precisamos nos reconectar com Cristo. Cristo é salvação, Cristo é libertação, mas Cristo também é compromisso com Deus. Cristo é viver para Deus, viver para a glória de Deus, honrar a Deus acima de todas as coisas, servir ao Senhor, ao invés de servirmos a nós mesmos.
Então nessa noite eu quero que você pense nessa questão de estarmos reconectados com Jesus. Eu quero que você fique em pé, para que nós possamos começar a participar